Vou falar um pouquinho hoje sobre o que é gestão, sistema de gestão da qualidade e quais são os pilares que sustentam o sistema de gestão. Uma coisa importante, toda empresa ou quase toda empresa no planeta existe para gerar dinheiro. E eu defendo um conceito e vou explicar o sistema de gestão em torno disso. Para mim, é impossível gerar dinheiro sem ter gente feliz. Então, toda empresa deveria primeiro se preocupar em ter gente feliz que gera dinheiro. Esse é o grande sonho, essa é a grande sacada, é isso que todo mundo quer. Tá, e como é que funciona então? Para que serve um sistema de gestão? Como que esse negócio garante qualidade e outros outputs que a gente vai ver aqui nessas pílulas de conhecimento? E eu simplifiquei isso ao máximo, para que de hoje em diante você grave isso para o resto da vida. Olha só, são 3 coisinhas que você precisa se preocupar. Não são tão coisinhas assim, são grandes coisas que você precisa se preocupar. Mas esses são os 3 grandes pilares. Primeiro, eu batizei de estratégia. Se você quer gerar dinheiro e acredita que vai fazer isso através de gente feliz, é impossível começar a fazer isso ou ter isso de forma recorrente sem antes deixar claro onde é que você quer chegar. E quando a gente olha para o pilar estratégia, é lá que o sistema de gestão, é lá que na gestão a gente vai fazer você pensar para que a tua empresa existe, como é que você quer ser reconhecido, quais são as bases de crenças que você utiliza para atrair, reter pessoas, se comunicar com o mercado. Então, esse pilar fundamental, dar a direção, o norte para todo mundo. Uma vez que você tem isso muito bem definido, isso está claro, e se você é uma empresa que já existe há 15, 20, 30 anos e não tem isso tão bem resolvido, apesar de tanto tempo existindo, mergulha fundo nesse mundo que eu tenho certeza absoluta que essas pequenas correções vão entregar muito resultado, muito valor para você. Uma vez que você resolveu a estratégia, deixou claro o norte, onde é que vocês vão chegar, eu vou para o segundo pilar, que eu batizei de processos. Aqui, você quer definir como é que eu chego lá, o que eu preciso fazer, quando. Então, essas 3 palavrinhas, como, o que e quando. Eu vim do onde, como, o que e quando. É aqui em processo que a gente vai olhar para 3 coisas fundamentais: planejamento, execução e medição. Vindo para a prática, toda empresa precisa deixar claro como é que você compra, como é que você vende, como é que você entrega o serviço. Execução, como é que você produz o produto. E fundamental, hoje o mundo moderno de gestão, se a gente for lá para o Vale do Silício, vai ver um monte de empresas discutindo medição, hoje batizado de OKR, ou indicadores, métricas, o que você quiser chamar. Fundamental, princípio básico de gestão da qualidade, você não consegue melhorar aquilo que você não mede, e a gente vai te ajudar a olhar para processo de forma tangível. Todo processo, por definição, tem uma entrada, processamento de algo e um output. Esse output precisa ser medido. Por fim, para encerrar a pílula de hoje, último pilar, pessoas. E aqui eu quero que você reflita no teu coração, quem vai te ajudar a fazer isso aqui acontecer? Basicamente, você vai olhar de novo para 3 coisas aqui. Conhecimento, o quanto essas pessoas sabem como fazer as coisas. Habilidade, quanto de experiência, o quanto elas sabem de fato fazer, colocam a mão na massa e o quão motivadas elas estão. Esse é um processo cíclico e tudo está amarrado. Essas pessoas vão garantir a melhor execução dos projetos que vão entregar a estratégia onde você de fato quer chegar. Se tudo isso estiver funcionando como um reloginho, garanto para você que aqui embaixo você vai ter cada vez mais gente feliz, gerando mais dinheiro. Então não se esqueça disso. Sistema de gestão. Eu recebo aqui em cima a vontade do meu cliente,
Com estratégia clara, processos bem definidos e pessoas corretas, eu entrego o cliente feliz, pagando para mim para sempre. Gestão estratégica. Sabe aquela sensação? Puxa, trabalhei pra caramba hoje, mas parece que eu não saí do lugar? Ou ainda, nossa, o tempo está passando rápido demais, mas aquilo que eu almejava não está acontecendo? Pois é, pensamento muito frequente quando você não tem muita clareza, não tem um norte definido para sua empresa. E não é só o norte. Nesses 5 minutos eu vou explicar para você o que é fundamental para acertar em cheio na gestão estratégica. Vamos lá? Bom, esse X no final da escada representa o sonho grande. Todos nós empresários temos esse grande sonho. A gente olha para a nossa empresa no futuro e enxerga esse negócio muito maior, com mais gente, não necessariamente, mas com certeza faturando mais, lucrando mais, fazendo com que sobre, gere mais riqueza. Legal, mas aí é que tá. Poxa, e para chegar lá, como é que eu faço isso? Muitos que tentam desenhar esse caminho erram por tentar desenhar o caminho como um todo. A minha primeira dica é para que você divida esse esforço, representados aqui por esse pontilhadinho, num horizonte que seja entre 6 meses a 1 ano. Então, no primeiro estágio, eu pensaria aqui em 6 meses. E a gente vai fazer a mesma coisa olhando para 1 ano. É claro que a gestão estratégica refinada vai exigir uma série de trabalhos e atividades. Mas aqui eu vou te dar a dica em como fazer isso de uma forma simples e que funciona de verdade. Primeiro, as perguntas que precisam de resposta clara e objetiva. Onde você de fato quer chegar? E eu estou te ensinando a não olhar mais apenas para o grande sonho, mas onde você quer chegar daqui a 6 meses. Tenha isso definido com muita clareza. Segunda pergunta, como você vai chegar lá? E fatie, detalhe essa resposta em atividades objetivas. Se você está projetando um pensamento de 6 meses, é muito tranquilo trazer isso para um pensamento mensal. Poxa, quais são as atividades então que eu preciso executar para chegar lá em 6 meses? Terceira dica, para a gente manter os 5 minutos. Como eu meço se estou no caminho ou não? Quais são os principais indicadores? O que indica para você se você está indo bem ou se você está indo mal? Eu garanto, se você fizer isso, pensando no horizonte de 6 meses e depois no horizonte de 1 ano, você vai ter um plano estratégico muito eficaz. A dica para encerrar o Simplificando a Gestão de hoje. Muitos empresários gastam dinheiro fazendo planejamento estratégico, gastam dinheiro com estratégia e deixam esse trabalho dentro da gaveta. A dica para a gente encerrar é: tenha isso em cima da sua mesa, mais do que ter em cima da mesa. Divida isso com todos aqueles que acreditam no seu sonho e apostam na sua empresa com você. Todos os seus colaboradores precisam saber onde você quer chegar, como você vai chegar, quais são as tarefas e quais são os indicadores que mostram se vocês estão no caminho ou não. Sabe aquela sensação que você fala e parece que as pessoas não estão te ouvindo? Ou pior, aquele erro que parece insistir em te perseguir e toda hora ele volta a acontecer? Muitas vezes você deve pensar que isso é problema de uma pessoa e a gente tenta encontrar um culpado. Eu posso te dizer com uma margem grande de segurança e com alguma experiência que em geral o problema não está numa pessoa, mas sim no processo. Bom, abordagem de processo. A primeira coisa que a gente precisa entender e fazer com que todos enxerguem na organização é que a empresa, por si só,
ela é um somatório de processos. Imagine que cada bolinha dessa aqui representa um grande processo na organização. Onde eu posso começar lá no marketing, vendas, produção, entrega, e vai virar faturamento, cobrança, etc, etc e tal. Quando a gente olha com mais detalhe para um processo, dá um zoom num processo desse, imagine que, por definição, para ser processo, precisa acontecer uma transformação. E eu peguei de propósito esse aqui do meio, representando, vamos colocar aqui vendas, vendas como processo. Para acontecer a transformação, todo o processo depende de 3 coisas: entradas, transformação e saídas. Entradas, transformação e saída. Qual é o grande erro que a gente comete no dia a dia das nossas empresas? Nós orientamos muito os nossos funcionários, olha, se preocupa só com o seu quadrado, olha só para a sua tarefa. E ele olha para a tarefa. Quando a gente está olhando só para a tarefa, eu não enxergo o que vem antes, o que precisa acontecer com outras tarefas dos meus colegas e o que eu preciso entregar depois. Corrige isso. Então aqui em vendas, quando a gente olha para quais são as tarefas de vendas, eu vou resumir aqui: a prospectar clientes, a apresentar o produto, a enviar o contrato e fechar a venda, tá? Estou resumindo. Puxa, para eu executar bem cada uma dessas tarefas, que entradas são vitais? Pô, vendas, ele é alimentado por marketing. Então, a entrada aqui é a necessidade do cliente, o volume de cliente, né, os desejos e dores dos meus clientes. Isso são entradas do processo de vendas. Em algumas empresas, a gente olhar para a indústria, vai aparecer aqui, muitas vezes, um pedido. Ótimo. A galera está se esforçando, executando essas tarefas, exigindo que o pessoal que vem antes deles entregue entradas à perfeição. Ótimo. O que ele gera de saída, então? Lá em vendas, a saída é o contrato assinado. Eu gosto muito de resumir vendas nisso. O contrato assinado, ele vai gerar como saída recebíveis para o sistema financeiro. Ele vai gerar informação, saídas que alimentam o processo de relacionamento com o cliente, como aqui eu vou colocar o software alimentado, por exemplo. A abordagem por processo é fazer com que o teu funcionário não olhe só para a atividade dele, mas para todo esse ciclo que é maravilhoso. E uma dica para a gente encerrar sem estourar muito os 5 minutos aqui, simplificando a gestão. Uma grande sacada. Eu estou dizendo então que lá na transformação, onde as atividades acontecem, a grande dica é que você mapeie quais são as pessoas que executam essas atividades. Mapeie as pessoas. Puxa, no departamento no processo de vendas, que é o exemplo que eu dei, quais são as atividades executadas? Lista todas. Quais são as pessoas que executam essas atividades? E aí você vai fazer o seguinte: quais são os conhecimentos necessários para garantir que essas atividades sejam executadas à perfeição? E vai olhar para as pessoas. Será que aquelas pessoas que executam aquelas atividades têm todos os conhecimentos necessários para garantir a perfeição? Quando você encontrar gaps, crie um plano de desenvolvimento. Assim, cada vez mais,
a solução está no processo e menos culpados você vai tentar encontrar para os problemas que vocês vivenciam. Será que todo mundo no seu time tem o conhecimento necessário para entregar as atividades que eles executam do jeito que você gostaria que eles executassem? Será que tem alguém aí que possui um conhecimento tão específico que é restrito apenas a uma pessoa e isso traz algum risco para a sua empresa? Então, vou me concentrar aqui em poucas dicas para que você possa garantir que a sua empresa está no trilho do sucesso e que você possa promover pequenos ajustes com aquilo que eu vou te ensinar. Vamos lá! Bom, quando a gente pensa em gestão de pessoas, o primeiro grande desafio, na minha opinião, acontece quando você está contratando. Isso mesmo, muitos de nós contratam as pessoas e as colocam para trabalhar imediatamente. Isso é um grande erro. O primeiro passo, a primeira preocupação deveria ser em transferir conhecimento necessário sobre a organização, nem sobre a tarefa ou sobre o processo. Então, invista tempo em integrações muito bem feitas. São aquelas poucas horas que farão diferenças por décadas na sua organização. Permita que aquela pessoa que chegou cheio de anseio, de medo, de expectativa, tenha um primeiro grande dia com a sua empresa. Puxa, eu entendi por que essa empresa existe, onde eles querem chegar e o mais importante, eu entendi qual é a minha contribuição nisso tudo. Um outro fator importante em gestão das pessoas é entender que o conhecimento ele parte de um processo. Imagina que qualquer um dentro da sua organização está executando tarefas dentro de um determinado processo. Pois então, que conhecimentos são esses que o processo exige para que o processo seja o mais perfeito possível? Se você já mapeou isso com as dicas que eu dei em programas anteriores, agora em gestão de pessoas, você só precisa avaliar qual é o gap, qual é a distância entre o conhecimento de cada indivíduo e o conhecimento exigido pelo processo. Não se assuste. Muitos empresários pensam que, puxa, eu não vou ter dinheiro para prover todos os treinamentos imediatamente. Isso não é necessário, mas é fundamental que você tenha um plano, que você consiga dizer, puxa, essas 10 pessoas onde eu identifiquei gaps, elas serão treinadas nos próximos 10 meses, uma por mês, por exemplo. Essas dicas podem fazer muita diferença no dia a dia da sua organização. Para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre treinamento e conhecimento de processo. Há estigmas e paradigmas onde os treinamentos precisam ser aquele momento formal, onde você contrata treinadores ou envia os seus profissionais para alguma empresa treinar. Mude esse pensamento. O treinamento e o conhecimento sobre o processo precisam ser atividades rotineiras, aculturadas, que façam parte da cultura de querer melhorar sempre. Eu garanto que a boa parte mesmo do conhecimento que vocês precisam já está aí dentro, na cabeça das pessoas que executam seus processos. Tente fragmentar em pequenos pedaços de aprendizado e promover esse momento dentro da empresa com a maior frequência possível. Eu garanto que fará um impacto gigantesco na gestão das pessoas que trabalham para você. Você consegue garantir a repetibilidade de seus processos de atividades? Isso mesmo, garantir que elas sempre acontecem iguaizinhas. Puxa, pode parecer um sonho garantir que sempre na sua empresa as atividades vão acontecer do mesmo jeitinho. E eu posso também garantir que isso é totalmente possível. Vou dar algumas dicas aqui hoje para você começar essa prática aí na sua empresa. Primeiro,
Entender que a gestão operacional é garantir a melhor execução, é fazer a gestão da execução. E não tem como pensar em execução sem pensar nas atividades, naquilo que vai acontecer no dia a dia mesmo. Uma dica simples e infalível para as atividades mais operacionais que você quer garantir a repetibilidade, crie instruções. Faça com que as pessoas coloquem no papel a sequência das atividades. Muitos podem dizer, puxa, eu já tenho isso, mas mesmo assim continuo tendo problema. Legal, o que fazer então? Fazer com que as pessoas leiam essas instruções todo dia, 5 minutinhos antes de executá-las. Crie dinâmicas para que isso fique um negócio gostoso e não seja chato, mas por mais simples que pareça, vai funcionar. Eu particularmente adoro. Quanto mais simples, mais barato e, em geral, mais eficaz. Em gestão de operação ou gestão operacional, você vai querer instituir os indicadores, formas de medir, desde a indústria, utilizando equipamentos de medição que precisam ser medidos, monitorados, até no serviço, onde você vai medir prazo de execução, qualidade de execução, entre vários outros itens que podem e devem estar alocados lá nos processos. Então, em cada um dos processos, você vai medir aquelas coisas mais pertinentes ao processo e assim ter certeza que a operação está um reloginho. É aqui que a gente cuida dos itens básicos que vão permear todas as organizações. Compras, vendas, por exemplo. Minhas dicas nesses assuntos. Compras parece algo elementar, mas muita empresa perde dinheiro comprando mal. Sempre recomendo para os meus clientes aquilo que é praticado pelo mercado há muito tempo. Lá em compras, tenha a cultura, a prática de ao menos 2 ou 3 orçamentos fazer e comparar. Mais do que isso, estabeleça um processo para verificar se o seu fornecedor, seja de produto ou serviço, entrega para você sempre da mesma forma. Se ele consegue garantir para você a repetibilidade que você precisa para não ter tanto ruído, tanto problema dali para frente, daquele fornecimento para frente. Em vendas, incrível como faz diferença gigante no resultado do negócio. Diferença no que a gente começou a falar, de repetibilidade. É aqui que você vai querer dizer, puxa, tá, quais são os canais que eu exploro? Como que eu exploro? Quais são as regras de negócio? O que o vendedor pode ou não pode fazer? Quais são os padrões que vale a pena instituir e aqueles que não vale a pena instituir? Exemplo, é provável que você não queira que seu vendedor seja reconhecido como um robozinho. Sabe aqueles de call center que estão literalmente lendo as instruções na tela? Mas é também provável que você não queira que cada vendedor faça do jeito que ele quiser fazer. Então é nesse momento que você vai instituir procedimentos e formas de ajudá-los a conduzir o processo com a maior repetibilidade possível. Então, concluindo, o Simplificando a Gestão de hoje, é aqui que você vai se preocupar. Eu citei 2 exemplos, mas com todos aqueles processos operacionais, nunca deixando de medi-los, sempre de olho na melhoria contínua, garantindo a melhor execução com a maior repetibilidade. Cansou de apagar incêndio e tomar decisão apenas com base na sua experiência, no sentimento? Hoje, no Simplificando a Gestão, nós vamos falar de gestão de resultado. E para começar, eu lembro de uma frase que eu ouvi muitas vezes quando trabalhei para os americanos. Eles diziam o seguinte: poxa, preciso tomar uma decisão? Igor, show me the data.
me mostre os dados. É assim que quase sempre as empresas americanas tomam decisão. Pouco apoiado no instinto, na experiência e muito apoiado nos dados. Isso é importantíssimo para você crescer com sustentabilidade e qualidade. Vamos às dicas? Olha só. Primeira dica, indicador de processo. Lembre do Simplificando a Gestão de alguns dias atrás, onde falamos de gestão de processo. Para cada processo da sua empresa, estabeleça os 2 ou 3 indicadores que mostrem se você está fazendo bem ou fazendo mal aquela parte do processo. Muito importante, além de medir o placar do jogo, você medir o volume do jogo. Será que o time está correndo o que deveria correr? Será que os passes estão corretos ou estão errados? É mais bola aérea ou mais bola por baixo? A análise desses indicadores vão permitir que você ajuste o processo para que eles produzam cada vez melhores resultados. Isso basta? Não. O segundo passo é definir com clareza indicadores de negócio. Aí eu volto a olhar para o placar. Quais são os 3 ou 4 indicadores que mostram se você está de fato jogando o jogo direito? Aqui as dicas são o básico. Vou olhar para vendas, receita, despesa, resultado. Esses 4 são incrivelmente simples e importantíssimos. Estou produzindo tudo isso, jogando o jogo o mês inteiro e gero resultado? Legal. Próxima dica. Meça as ações de melhoria. Hora ou outra, e é muito comum, todos nós com vontade de vencer, vamos fazer ajustes. Se você promove o ajuste e não mede se aquele ajuste causou o efeito que você esperava, ao longo do tempo você vai perdendo o histórico e não sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal, se tomou a melhor ou a pior decisão. Então, para cada decisão, meça se aquilo produziu resultado. Seja no processo, que é bem fácil, fiz uma mudança no processo, o indicador melhorou ou piorou? É em business, tem que refletir em negócio, melhorou ou piorou? Legal? 2 dicas para encerrar o Simplificando a Gestão de hoje. Periodicidade. Puxa, qual que é o tempo ideal para que a gente faça coleta de informação? Depende do seu estilo de gestão, do seu negócio. Nas minhas empresas, eu costumo, para alguns indicadores de processo, fazer medições semanais. Em geral, para os indicadores de negócio, eu faço medições mensais. Fundamental você descobrir qual que é o ideal para o seu negócio. Dica: se você perceber que está excessivo ou que está faltando, puxa, eu devia medir isso com mais frequência, não abandone a medição, corrija e continue medindo. Muitas vezes, por excesso, as pessoas se cansam e deixam de medir. Corrija, diminui a intensidade da periodicidade. Por último, publicidade. Talvez aqui a maior quebra de paradigma. Muitas empresas brasileiras não gostam de divulgar indicadores. A minha dica é que você coloque isso para a sua comunidade, para todos aqueles que trabalham para você, seus funcionários, empregados, colaboradores, do jeito que você chamar. Mas é importante que eles entendam, principalmente, qual que é o resultado através dos indicadores dos processos que eles conduzem. E por fim, qual que é o resultado que essa empresa que eles trabalham está gerando através dos indicadores de negócio. Se isso for um paradigma forte para você, minha dica, comece pelos indicadores de processo e depois vá inserindo alguns indicadores de negócio.
O que eu posso garantir é que, dando essa publicidade, fazendo isso tudo direitinho, o seu resultado tende a crescer todo mês um pouquinho. A gestão de resultado, com certeza absoluta, vai trazer resultado imediato para o seu negócio.